Fala galera, Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 na Neoquímica Arena. Gol de Lucas Paquetá pelo Flamengo e Yuri Alberto pelo Corinthians. O jogo começou já muito movimentado. Depois do erro do Hugo Souza, o Pedro deu assistência para o Paquetá fazer 1 a 0 para o Flamengo. Depois o Flamengo recuou um pouco, não conseguiu sair tão bem nos contra-ataques e o Corinthians começou a pressionar. E logo depois de um passe de trivela do Memphis Depay, o Bidu cruzou na área e o Yuri Alberto empatou o jogo 1 a 1. Depois o jogo caiu um pouquinho, ficou um pouco truncado no meio de campo. E depois de uma boa jogada do Danilo, avançou pela direita, fez cruzamento na medida para o Arrascaeta dar um voleio para a defesa do Hugo Souza. E assim acabou o primeiro tempo. Já no segundo tempo, o jogo ficou muito ruim depois da expulsão do Everton Araújo. O árbitro ficou parando muito o jogo, achando que tinha que valorizar essa expulsão. E o jogo ficou muito truncado no meio de campo. O Corinthians tentou pressionar o Flamengo, que segurou bem. E no final do jogo, depois de uma jogada na área do Flamengo, o Yuri Alberto dominou a bola, girou e chutou para a grande defesa do Rossi, para deixar tudo empatado. E o jogo terminou assim. Bora pro vídeo. Nesse jogo, o Leonardo Jardim tinha os suspensos Léo Pereira e Eric Pulgar. Ele tomou umas decisões de botar no lugar do Léo Pereira o Vitão e no lugar do Eric Pulgar o Everton Araújo. Outra mudança que ele fez foi tirar, a opção dele foi tirar o Léo Ortiz para colocar o Danilo. Então a zaga ficou Danilo e Vitão. E também no meio de campo teve a volta do Paquetá, então o Arrascaeta e o Paquetá jogaram juntos mais uma vez. Então mais ou menos foi o que aconteceu. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Danilo, Vitão, Alexandro, Jorginho, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. No primeiro tempo o Flamengo já começou pressionando em cima a saída de bola do Corinthians. E depois de uma saída errada do Hugo Souza, o Hugo Souza foi dar um chutão, só que jogou a bola logo no pé do Jorginho. O Jorginho já achou o Pedro, e o Pedro já fazendo um bom passe, uma assistência para o Paquetá chutar de primeira no cantinho para fazer 1 a 0 para o Flamengo. E parecia que seria um jogo que o Flamengo ia pressionar bastante o Corinthians, com bastante jogadas de ataque, mas aparentemente o time recuou depois do gol, que eu não gostei muito, que eu acho que o Leonardo Jardim queria fazer o gol depois, fazer as transições rápidas, mas o meio de campo do Corinthians está marcando bem, porque estava com 3 volantes e o Flamengo com o Everton Araújo, então o jogo ficou meio truncado no meio de campo. Mas o Corinthians resolveu pressionar o Flamengo, porque é o time da casa, e depois de uma bela troca de passes, o Memphis Depay deu um passe de trivela para o Bidu, que invadiu a área, sem ninguém marcando. O Varela ficou atrasado na marcação, o Lucas Paquetá também. E depois do cruzamento, o Roberto chutou de primeira para empatar o jogo em 1 a 1. E o jogo ficou, depois do gol do Corinthians, o jogo ficou um pouco truncado no meio de campo. E o jogo não estava fluindo, mas depois de uma bela jogada do Danilo pela direita, ele foi avançando, fez um lindo cruzamento para Arrascaeta, que deu um voleio, e o Hugo Souza fez uma bela defesa. Então, no primeiro tempo, os 2 melhores lances foram os lances dos gols, e também teve esse lance plástico aí do Arrascaeta, que merecia fazer o gol, mas o Hugo Souza fez uma bela defesa. O primeiro tempo terminou assim, 1 a 1. O segundo tempo foi um pouco mais fraco, mas muito pela expulsão do Everton Araújo. Depois de uma jogada de ataque do Flamengo, o Everton Araújo foi com o pé por cima, ele ainda tentou pegar a bola, só que acertou o jogador do Corinthians, o Breno Bidon, e o árbitro já de pronto já deu cartão vermelho. Foi um lance muito polêmico. Eu achei, pelo fato dele tentar acertar a bola primeiro, poderia ser cartão amarelo, mas é um lance interpretativo, então o árbitro ainda foi no VAR olhar o vídeo, mas ele manteve a marcação de campo. Então foi um lance que deu muito
pressionou muito o árbitro, porque o árbitro começou a parar muito o jogo, achando que tinha que compensar, não sei. Essa foi a reclamação de ambos os times, que ele parava muito o jogo, não deixava o jogo fluir. E também deu muito tempo de acréscimo, mas não adiantou muita coisa. Então depois dessa expulsão, o Jardim fez umas substituições, tirou o Arrascaeta para botar o De La Cruz e botou o Carrascal no lugar do Samuel Lino, na esquerda, vendo por esse lado que o Everton Cebolinha não está com tanto prestígio com o Leonardo Jardim. Ele tentou fazer essa substituição para melhorar o toque de bola do Flamengo e tentar segurar a bola no ataque, mas não deu muito certo. A partir daí o Corinthians começou a pressionar bastante, jogando bolas aéreas. O Flamengo estava se defendendo muito bem, sem dar muita chance para o Corinthians, que tentava às vezes dar chute de fora da área, só que batia na zaga. O Rossi não teve muito trabalho, até o momento que, depois de uma jogada do Corinthians, a bola passou na área, a bola sobrou para o Yuri Alberto, que dominou a bola, girou e chutou para uma grande defesa do Rossi. Foi o lance mais perigoso aí do segundo tempo com o Corinthians. Outra substituição que eu esqueci, que o Alexandre saiu ainda no já fez a troca no segundo tempo para a entrada do Ayrton Lucas. E outra mudança importante, também entrou o Léo Ortiz no final, no lugar do Vitão. Depois, por último, a última substituição do Léo Jardim foi botar o Wallace no lugar do Pedro para dar velocidade na transição do ataque, mas não deu muito certo. Ele até teve uma chance no final do jogo, mas sem muito perigo. E o Corinthians pressionou até o final, mas o Flamengo conseguiu se defender muito bem. O jogo terminou 1-1. Depois dessa partida vai parar para a data FIFA e o Flamengo só volta, se eu não me engano, dia 1º de abril. É o dia da mentira, que o Thiago adora, mas eu me enganei, até perguntei para a Alexa aqui, vou falar de novo com ela. Alexa, quando é o próximo jogo do Flamengo? O Bragantino joga contra o Flamengo na quinta-feira, 2 de abril, às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. Então, a Alexa me corrigiu, o jogo é 2 de abril. Hoje, às 19 horas, vai ter o programa que eu vou participar da live Meia Linha Rubro-Negra, do Conexão Fla Brasil. Então, muito importante vocês ficarem ligados aí. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Deixa aquele like maneiro. E agora responda a minha pergunta. Vocês acham que a data FIFA será boa para o Léo Jardim treinar melhor o time do Flamengo? Deixa aí nos comentários. Deixa aquele like maneiro. Grande abraço.